Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo desse sábado nós vamos falar sobre Eric e Lucas Esquivel e como esses dois jogadores se tornaram elementos-chave na equipe do técnico Martin Varini. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre esse assunto. Então vamos lá para o tema do vídeo de hoje, pessoal, mas primeiramente eu gostaria de esclarecer para vocês o motivo pelo qual nós não tivemos conteúdo na quinta e na sexta-feira. O meu filho de 1 ano e 2 meses andou meio gripadinho, com os sintomas um pouco mais fortes, então nesses 2 últimos dias a minha atenção teve voltada a ficar com ele e aos cuidados necessários para que ele pudesse melhorar. Felizmente tem melhorado conforme esperado, então a gente vai retomar a nossa rotina de conteúdos diários neste sábado, com o vídeo falando sobre Eric e Lucas Esquivel. Amanhã teremos pós-jogo de Atlético Paranaense e Grêmio, e se tudo der certo durante a próxima semana, a ideia é ter vídeo todos os dias. Mas, antes de mais nada, vamos falar então de Eric e Lucas Esquivel e sobre como esses dois jogadores se tornaram peças fundamentais por esquema ou para o módulo de jogo, para o modelo de jogo do técnico uruguaio Martin Varini desde a sua chegada ao Atlético Paranaense. Para quem não se recorda, quando o Varini foi anunciado, eu fiz um vídeo aqui no canal explicando a forma como o Defensor Sporting, ex-clube do técnico uruguaio, jogava, e que isso envolvia a construção de pé em pé e que isso naturalmente exigiria um melhor trabalho na saída de bola, e isso passaria por colocar qualidade no campo de defesa para que a bola pudesse chegar em melhores condições aos jogadores criativos no campo de ataque. E o Varini, por mais que em um primeiro momento tenha tentado fazer a coisa de uma forma um pouquinho diferente, né? Lógico que desde o primeiro minuto ele manteve o Lucas Esquivel como terceiro zagueiro, mas anteriormente ele vinha trabalhando com o Eric por dentro para poder contar com o Leonardo Godoy como ala por fora. Agora, já há algumas partidas ele parece ter estabelecido uma escalação padrão com Léo Link, Eric, Kaique Rocha, Thiago Heleno, Lucas Esquivel, Fernandinho, Christian e Bruno Zapelli, Tomás Coelho, Gonzalo Mastriani e Agostinho Canóbio. E isso tem um motivo muito claro. O Leonardo Godoy não tem correspondido tecnicamente aquilo que se esperava dele, um jogador que era destaque absoluto no futebol argentino na última temporada, foi lateral com o maior número de participações em gols. Agora, no Atlético, a adaptação não foi tão imediata quanto a gente esperaria para um jogador já mais veterano, de uma certa idade, com passagem aí por clubes importantes no continente. O Godoy tem sofrido um pouco para entregar as suas melhores qualidades à equipe. E aí o que o Martin Varini fez, ou a decisão que ele tomou, foi de sacar o Leonardo Godoy, preservar o jogador nesse momento. Acredito que esse seja um dos motivos pelos quais ele tenha sacado o lateral argentino da equipe, e apostar no Eric, que em 2023 teve uma temporada oscilante, para ser bastante gentil com ele, foi uma temporada bastante ruim no geral, e em 2024 vinha tendo talvez os seus piores momentos com a camisa do Atlético Paranaense, né? Pelo menos desde que ele assumiu a titularidade lá em 2001, quando o Atlético ainda era comandado pelo Paulo Tuori e depois pelo Alberto Valentim. E a verdade, quando a gente fala de Eric, quando o Atlético recebeu propostas do Corinthians, uma consulta do Internacional lá no começo do ano, recentemente uma proposta do CSKA Moscou para aquisição do jogador camisa 26 do Atlético Paranaense, a maior parte dos torcedores, entre eles eu, então não estou acusando ninguém de nada, era favorável a essa saída como parte de um processo de renovação desse elenco, especialmente considerando que a fase técnica do Eric não era muito boa. Isso não significa, gente, que lá em dezembro, para quem não gosta do jogador, que ele não possa ser negociado, que o Atlético não possa capitalizar com a venda dele, ou que o Atlético não possa renovar o seu elenco, como tem sido pedido por muita gente, por mim, inclusive, aqui no canal Palavra do Atleticano. Agora, a gente precisa entender e saber respeitar e reconhecer que o Martin Varini foi capaz de recuperar um Eric melhor, um jogador mais útil, mais confiante, tecnicamente mais consistente, e que ele conseguiu fazer isso de uma maneira muito criativa, que foi adaptando o Eric à lateral direita, uma função onde ele já havia atuado em outros momentos, mas onde ele não gosta de jogar, mas repetindo o papel do Nicolas Gonzalez no Defensor Sporting do próprio Varini, que era um lateral veterano, que quando o time se defendia por fora, como lateral direito, e quando atacava, ele construía por dentro como volante,
ao lado do Facundo Bernal, jogador uruguai que deve estar reforçando, o se é que já não reforçou o Fluminense para o restante da temporada. E o Eric tem feito exatamente isso. Quando o time é atacado, ele é lateral direito, ou se posiciona, ou fica responsável pela defesa no corredor externo do lado direito do sistema defensivo do Atlético. E quando o Atlético começa a se articular para a construção da jogada na fase inicial, a gente já vê o Eric por dentro, ao lado do Fernandinho, como um sistema de doble pivô, né, como chamam os europeus, para que o Atlético possa ter superioridade numérica no campo de defesa e assim construir de pé em pé, com a bola no chão, como impõe ou como imagina ser o ideal o técnico Martin Varini. E isso faz toda a diferença na saída de bola do Atlético, porque se antes a gente tinha com o Cuca e até em muitos momentos com o próprio Osório, o Atlético insistindo demais em lançamentos longos, hoje a gente vê um time que, quando não pressionado, porque é natural que o Atlético ainda esteja se adaptando a esse novo modelo de jogo, consegue sair com qualidade, porque a qualidade existe no campo de defesa para permitir isso. E isso passa muito também pela presença do Lucas Esquivel pelo lado esquerdo como zagueiro, como um terceiro zagueiro, né? Fica o Kaique Rocha pelo lado direito, o Thiago Heleno como uma espécie de jogador de sobra quando o Atlético tem a bola, e o Lucas Esquivel posicionado como terceiro zagueiro pela esquerda. O Esquivel que eu sempre disse aqui, sou fãzaço do Esquivel, acho que é um grande jogador, um grande achado do mercado do Atlético na janela de transferências no meio do ano da última temporada. É um lateral de 22 para 23 anos de idade, para mim um dos melhores da posição na América do Sul, e é um prospecto com uma excelente expectativa de construir uma carreira em grandes clubes na Europa, tá? Primeiro porque um lateral esquerdo com o tipo de agilidade que ele tem e 1,83 m de altura já é estatisticamente uma coisa pouco comum. Então ele tem ferramentas físicas que a grande maioria dos jogadores dessa posição não costuma oferecer. E tecnicamente falando, o Esquivel é um jogador extremamente completo, extremamente versátil. Um jogador que consegue defender, construir, apoiar, né, chegar ao campo de ataque, eventualmente até a linha de fundo, e que ocasionalmente aparece inclusive na área para definir algumas jogadas, tanto é que marcou alguns gols aí nesse ano, tem acho que 7, 8 participações em gol total, incluindo acho que 2 gols, se a memória não estiver me traindo. E eu sei que tem muita gente que é crítica do Esquivel entre os torcedores do Atlético, tá? Eu respeito a opinião de cada um, mas eu sou bastante convicto, acho que é um grandíssimo jogador. Para mim, é um dos melhores laterais esquerdos que passou pelo Atlético em bastante tempo. E a grande questão, quando a gente fala em uma análise um pouco mais ampla, ou seja, saindo do que eu acho de jogador A ou de jogador B, e falando de um plano mais coletivo, é que não é somente a forma como o Martin Varini posiciona o Eric ou o Lucas Esquivel no momento de construção das jogadas que ajudou a transformar o Atlético numa equipe que parece estar em um caminho mais sólido para se tornar uma equipe competitiva a médio e longo prazos. Mas é principalmente a forma como eles têm liberdade para apoiar no momento em que o time tem a bola, quando a jogada exige. Então, por exemplo, na última quarta-feira, no último meio de semana, a gente tem exemplos bastante claros disso, porque quando o Atlético marca o primeiro gol com o Bruno Zapelli, depois de um cruzamento do Tomás Coelho, quem participa atuando no corredor externo quase como um lateral mesmo no momento da construção da jogada é o Eric. Então o Eric, quando a jogada pede, quando exige, ou quando existe a possibilidade de se fazer um 2 contra 1 em cima do lateral esquerdo do adversário, o Eric tem liberdade para avançar por fora e ajudar na construção dessa jogada. E o mesmo a gente pode dizer do Lucas Esquivel, porque para quem não se recorda, no gol marcado pelo Crit, o segundo do Atlético sobre o Red Bull Bragantino no último meio de semana, o Esquivel, que em tese é zagueiro nessa forma de construir do Atlético Paranaense, nesse 3+2 do Martin Varini, ele, percebendo a existência de espaço pelo lado esquerdo do ataque do Atlético, ele se manda como um lateral mesmo, como um ala, chega na linha de fundo para cruzar, e tendo a qualidade que tem, enquanto o Christian em boa posição para marcar o gol que deu, ou que na verdade ampliou a vantagem do Atlético Paranaense no marcador. E isso é fundamental, tá? E aí o que eu quero dizer com tudo isso? Que o Martin Varini, desde que chegou, e diferentemente do que vinha acontecendo anteriormente, ele estabeleceu um modelo de jogo que foi capaz de recuperar o Eric, isso é um ponto positivo, porque o Eric em boa fase é muito bom jogador, foi capaz de potencializar as qualidades de um Lucas Esquivel, que é um excelente lateral, e a gente poderia falar também da forma como o Martin Varini conseguiu
transformar o Christian e o Bruno Zapelli, por exemplo, em dois meio-campistas interiores, né, dois meias atacantes, grosseiramente, que participam mais e melhor do jogo pelo fato de estarem sendo aproveitados de uma maneira mais eficiente dentro de um modelo de jogo que os favorece. Mas isso a gente vai deixar para um outro vídeo, para falar de uma maneira um pouco mais aprofundada, talvez até com auxílio de imagens, se eu conseguir. Mas por enquanto eu acho que a gente tem que celebrar e reconhecer a recuperação do Eric. Acho que a torcida poderia parar de pegar no pé do jogador ou dar uma trégua para ele nesse momento de recuperação, para que ele possa se manter nesse nível, porque o Eric nesse nível é um jogador importante. A gente precisa reconhecer que o Lucas Esquivel, que foi muito... Aliás, não é que ele tenha sido criticado, quem foi criticado ano passado foi o Wesley Carvalho por usá-lo de uma maneira parecida com a qual o Varini tem usado em 2024, o Wesley Carvalho em 2023, o Varini em 2024, que essa posição de terceiro zagueiro, essa posição de um lateral mais construtor, mas que eventualmente chega à frente, talvez seja a que melhor extrai tudo aquilo que ele tem para oferecer. E o Atlético Paranaense tem muito a ganhar com isso, e por isso eu fico bastante satisfeito. Mas quero saber também a opinião de vocês, claro. Gostam da forma como o Atlético tem jogado? Não gostam? O que vocês têm achado dessa nova formação, desde que o Martin Varini sacou o Leonardo Godoy para a entrada do Eric na equipe? Gostam da forma como o Lucas Esquivel tem se comportado nesses últimos jogos, como terceiro zagueiro na maior parte do tempo? Deixem aí nos comentários, como sempre digo aquilo, eu todos e respondo todos. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com o conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.